Invocando a proteção divina, declaro aberta a 78ª sessão ordinária neste 29 de novembro de 2022. Em discussão, a ata da 77ª sessão ordinária realizada em 22 de novembro de 2022. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente de correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes de correspondência. Agradeço, Excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, secretário. No item conferência, medida cautelar, consulta e denúncia, não há nada pautado. No item auditoria e inspeção, nós temos um retorno de vista que o solicitante foi o conselheiro Inaldo Araújo. O processo é o TCE 9021-2020, que tem como relatora a conselheira Carolina Matos. É uma auditoria. O objeto é o acompanhamento da execução orçamentária e financeira pelo período de 1/1 a 31/8 de 2020. A unidade é a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e o notificado foi o secretário Manuel Vitório da Silva Filho. Pela ausência temporária ainda do conselheiro Inaldo, que foi o conselheiro solicitante das vistas, nós faremos o adiantamento da pauta e ao chegar o conselheiro Inaldo, nós retornaremos com o referido processo. Pauta do dia, nós temos o TCE 10.237/2021. É uma auditoria que tem como relator o conselheiro Antônio Honorato. O objeto é o acompanhamento da execução orçamentária financeira pelo período de 1/1 a 30/6 de 2021. O órgão é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Os responsáveis são o desembargador Nilson Soares Castelo Branco e o desembargador Lorival Almeida Trindade. Pois não, presidente. Almeida Trindade. Com a palavra, o conselheiro relator, conselheiro Pois não, Antônio presidente. Relatório aí publicado, conhecimento de todos, eu vou aqui ao meu proposta. Determinar a juntada dessa auditoria ao processo de prestação de contas do Tribunal de Contas de Justiça do Estado da Bahia, exercício 2021. 2. Recomendado nos termos formulados pela 6ª CCE, a Controladoria do Judiciário que inclua nos próximos trabalhos de coordenação editorial os temas financeiros abordados neste processo, considerando a relevância, materialidade e urgência dos mesmos. B. A administração do Tribunal de Justiça da Bahia que promova tempestivamente o registro contábil das despesas e obrigações decorrentes das despesas com o pessoal em obediência à legislação referenciada e aos princípios contábeis e orçamentários. C. A chefia de gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, que prime pelo controle sistemático com relação aos processos relativos ao reconhecimento de direitos dos servidores e magistrados, com vista a garantir transparência quanto à real situação dos autos sob guarda em trâmite do setor e prestar informações ao controle interno e externo de forma tempestiva. D. A coordenação do contábil, que além de promover o adequado registro contábil das dívidas em decorrência do reconhecimento de direito aos servidores e magistrados, zele pela integridade e fidedignidade das demonstrações contábeis. E. A Corte de Justiça Estadual, que elabore e publique as notas explicativas conforme o artigo 50, inciso 3 da Lei Complementar número 101 de 2000. F. Ao TJ Bahia, que promova ações de caráter sistêmico, ainda que envolva outras unidades estratégicas da administração estadual, a fim de mitigar os problemas e impactos decorrentes da insuficiência orçamentária e financeira ensejadora das irregularidades arroladas. G. A Egrégia Corte de Justiça, que implemente ações que evitem o pagamento dos encargos moratórios sobre a despesa com pessoal enquadrada como DEA, evitando dano ao erário e segregando o valor principal dos juros, multas e atualizações monetárias ao promover os registros dos pagamentos a fim de que possam oferecer transparência para o controle interno e externo acerca desses montantes. H. Ao Tribunal de Justiça da Bahia, que adote sob a égide da LC número 178/2021 medidas imediatas e efetivas para adequação da despesa com pessoal, fomentando
o aperfeiçoamento de sua gestão de modo que seus demonstrativos e relatórios reflitam sua real situação orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal. E que seja dado conhecimento do inteiro teor do relatório editorial do presidente, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao titular diretor de contabilidade aplicada ao setor público do COP e ao secretário da Secretaria da Fazenda e a CEPLAN, para que sejam implementadas ações com vista a sanar as fragilidades e irregularidades apontadas. É a proposta. Agradecemos, conselheiro Nonato, e colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, até por aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Dou por conferida. Próximo processo também é do conselheiro Inaldo Araújo, nós vamos aguardar mais um pouco. No item prestação de contas, temos o processo de retorno de vistas, é o TCE 4581/2021. Inicialmente, eu indago ao conselheiro João Bonfim, que formulou vista, se fará a devolução. Não, senhor presidente e senhores conselheiros, ainda não farei a devolução na data de hoje. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. E dando sequência à pauta, nós temos o processo 4581/2021. É um processo de contas da administração direta que tem como turma a conselheira Carolina Matos e o revisor conselheiro Pedro Lino, o exercício de 2020. A unidade de origem é a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, Bahia Tussa. Oh, desculpe. Calma, desculpe. Você também, o secretário. O próximo processo também encontra-se a presença do conselheiro Inaldo Araújo, mas temos o processo 663/2018. É um processo de contas da administração indireta, que tem como turma o relator conselheiro João Bonfim e o revisor conselheiro Gildaso Penedo, o exercício de 2017, e o órgão de origem é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, EMOBA. A vinculação é a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, SESAB. Foram notificados o senhor Geraldo Leite, presidente da Fundação José Silveira, o senhor Edelvino da Silva Góes Filho, secretário da Administração do Estado da Bahia, senhor Manuel Vitória da Silva Filho, secretário da Fazenda do Estado da Bahia, senhor Antônio Henrique de Souza Moreira, secretário do Planejamento do Estado da Bahia. Os advogados são os doutores James Rodrigo de Sena Costa, OAB Bahia 23.723, doutora Márcia Dia Borges, OAB Bahia 12.399, doutor Rafael de Medeiros Chaves Matos, OAB Bahia 16.035, doutora Tâmara Costa Medina da Silva, OAB Bahia 15.776, e o doutor Ícaro Werner de Sena Bitar, OAB Bahia 47.904. As unidades são, pelo secretário da Saúde, senhor Fábio Vilas Boas Pinto, diretor-geral, senhor Marinho Marques da Silva Neto, pela diretoria de hemoterapia, a senhora Iraildes de Jesus Santana, pelo diretor administrativo e financeiro, senhor Flávio Martim Cherru, diretores executivos do Fundo Estadual de Saúde, FES-BA, Adelson de Araújo Prata e o senhor Romilton da Silva Souza. Titular da Superintendência de Administração Financeira é o senhor Antônio Humberto Novaes de Paula. Pela Fundação José Silveira, são os senhores Carlos Alberto Domer Faria e o senhor James Rodrigo de Sena Costa. A pregoeira foi a senhora Cirlei Márcia Santos Ferreira. Informo de logo que também recebemos o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado da Fundação José Silveira, doutor Rafael Matos, OAB Bahia 16.035. Oportunidade que defiro o pedido e comunico que após manifestação da turma, Vossa Senhoria irá dispor de 10 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos. Com a palavra, o relator, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, Marco Presídio, senhores conselheiros, senhores procuradores, demais servidores dessa Casa de Contas, ao tempo que saúdo o patrono da causa, aqui representando a Fundação José Silveira, Dr. Rafael de Medeiros Chaves Matos,
que vejo aqui na primeira fila, eu consulto se Vossa Excelência faz questão da leitura do relatório. Uma vez já publicizado, eu vou então direto ao voto. Voto. Trata o presente processo da prestação de contas da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, Hemoba, Fundação Pública de Direito Público do Estado da Bahia, entidade da administração pública indireta vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, e tem como finalidade coordenar a execução da Política Nacional de Sangue no âmbito do Estado da Bahia, exercício 2017, tendo como titular o senhor Marinho Marques da Silva Neto, diretor-geral, a partir de 2/7/2015. Conforme consta nos autos, os auditores apontaram, dentre outros achados, a existência de pagamentos indevidos, sem retenção de encargos sociais à Fundação José Silveira, no valor de R$ 1.088.530,65, configurando, em tese, enriquecimento sem causa. Antes de adentrar a questão de mérito e discutir a quem assiste razão, cabe enfatizar que, no meu entender, se trata de uma isenção e não de uma imunidade. Na isenção, se desonera, por lei, certas pessoas em razão de determinadas qualidades ou fatos. A imunidade, diferentemente, é uma hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, consubstanciando-se numa limitação constitucional ao poder de tributar, e só pode deixar de existir através de uma emenda constitucional. A isenção é uma hipótese de dispensa constitucional do pagamento de determinado tributo que é devido, mas cuja cobrança não incide enquanto estiverem sendo atendidas as exigências previstas na norma em vigor. Assim, embora esteja estipulado pela Constituição, é nos termos da lei que o benefício se concretiza. É a lei que estabelece as exigências que devem ser atendidas pelas entidades para que o benefício obtido não seja cancelado. Portanto, para mim não resta dúvida de que se trata de uma isenção e não de uma imunidade. Fechando esse parêntese, entendo que não cabe razão ao posicionamento da auditoria de que o benefício deveria ser transferido ao Estado, uma vez que a isenção é pessoal e não pode ser transferida sob pena de haver burla à legislação. E nas contratações realizadas pela Fundação José Silveira com o Estado, qual a solução encontrada para manter a isenção da cota patronal do INSS da contratada e esta não ser transferida ao contratante, ser cobrado o equivalente da cota patronal, mas manter-se na planilha de custo o campo de INSS zerado em razão da isenção? Nos contratos celebrados pela Fundação José Silveira com o Estado da Bahia, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, manifestou parecer favorável à cobrança pela Fundação José Silveira do equivalente das cotas previdenciárias patronais e concluiu que, abre aspas, não restou demonstrado o sobrepreço nas contratações realizadas pela fundação privada com o poder público, tampouco a ilegalidade da cobrança de contribuições sociais, fecha aspas. O Poder Judiciário, por sua vez, sempre que é abordada a matéria, tanto no âmbito do Estado da Bahia quanto em outros estados da Federação, tem decidido que não pode haver a transferência do benefício da isenção dada à Fundação a terceiros. A exemplo da decisão judicial proferida nos autos da ação movida pela Fundação São Francisco Xavier, tombada sobre o número do 2007 38.14.003243-9, cujo tema é idêntico ao ora enfrentado
e que foi decidido pela legalidade da cobrança no preço contratado da cota patronal. Outro órgão que se posiciona no sentido de que a isenção não pode ser transferida é o Ministério da Saúde, quem, em resposta a uma consulta feita, emitiu o ofício número 19/2015, CGAP PSD CEBA SSA SMS, na qual se extrai o trecho a seguir, abre aspas. A isenção previdenciária não pode ser transferida para terceiros, públicos ou privados, convenientes ou contratantes. A entidade que incorre neste ato, descumprindo os requisitos listados no artigo 29 da Lei 12.101 de 2009, terá o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, cancelado a partir do fato gerador, como dispõe o artigo 36 da Lei 12.101 de 2009, aplicando também aos processos regulados pelo Decreto 2536. A Receita Federal do Brasil vai além e manifesta-se que a transferência a terceiros da isenção dada às entidades beneficentes implica a perda da isenção, como se vê das respostas à consulta formulada pela Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Abre aspas. 12. Perderá a isenção a entidade que distribuir ou transferir os ativos, resultados ou benefícios ou isenções de qualquer natureza a sócios, conselheiros ou terceiros, deixando de aplicá-los na sua missão. A prática fere o disposto no artigo 29, inciso 5º da Lei 12.101 de 2009 e o artigo 46, inciso 5º do Decreto 8242 de 23 de maio de 2014. Porém, a perda de isenção não se dá de forma automática. O parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 12.101 determina a suspensão do direito à isenção durante o período em que a entidade não cumpre os requisitos legais de isenção, ainda que descumpra apenas um requisito isoladamente. Fecha aspas. Dessa forma, o entendimento que prevalece é o de que não há ilegalidade na cobrança das contribuições patronais pelas fundações privadas sem fins lucrativos nos contratos de cessão de mão de obra. Pelo contrário, isso é necessário para que não percam a isenção. Porém, tais entidades devem utilizar o montante cobrado e que não irá ser recolhido em nome da isenção em prol da assistência social. Afinal, não podem obter lucro, pois são entidades certificadas como beneficentes. Então, essas entidades precisam reaplicar a receita excedente na prestação de serviços assistenciais, prestação do serviço SUS, por exemplo. E a cobrança da cota patronal é um exemplo de receita excedente, já que não haverá despesas correspondentes em razão da isenção. Assim, os valores que foram inseridos na planilha de custo da Fundação José Silveira e pagos pela Emoba não são indevidos. Ainda mais se for comprovado que tais valores serviram para retroalimentar a condição de entidade beneficente da Fundação José Silveira e que foram aplicados na assistência social. Para mim, essa lógica renova o ciclo da política pública de assistência social, concebida por meio do incentivo constitucionalmente previsto para as entidades beneficentes, pois, em contrapartida ao benefício da isenção da cota patronal do INSS, essas entidades devem promover assistência social, utilizando, dentre outras receitas excedentes, o valor equivalente da cota patronal que não é recolhida ao INSS. Um outro ponto a ser destacado é que, mesmo efetuando tal cobrança, a contratação de entidades como a Fundação José Silveira comprovadamente gera economia aos cofres públicos estaduais, porque, como são entidades sem fins lucrativos, elas ofertam valores de contratação mais baixos. Dito isso, não vejo qualquer ilegalidade na conduta apresentada desde que a Fundação
José Silveira atenda à contrapartida exigida na lei como condição para manter a isenção constitucionalmente prevista, qual seja o atendimento voltado à promoção da assistência social. E essa fiscalização cabe aos órgãos competentes encarregados de renovar os certificados de entidade beneficente à Fundação José Silveira e outras entidades. Diante desses argumentos, resta claro que o pagamento feito pela EMOBA à Fundação José Silveira a título de contribuição patronal não foi indevido, não havendo que se falar em configuração de enriquecimento sem causa, muito menos no dever de ressarcimento ao erário. Com efeito, reitero meu posicionamento já manifestado em julgamentos anteriores no sentido de que os valores decorrentes da inserção de eventual contribuição previdenciária não devem ser repassados ao Estado, como entendem a auditoria e o MPC, vez que a Fundação José Silveira utiliza esses recursos para prestar serviços na área de saúde, haja vista que, para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação que lhe garante a imunidade, no caso, a isenção, a Fundação José Silveira deverá, conforme preceitua o artigo 4º da Lei Federal nº 12.101 de 2009, 1. Celebrar contrato, convênio ou instrumento congênito com o gestor do SUS, comprovar anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a prestação de seu serviço ao SUS no percentual mínimo de 60%, com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Dessa forma, não vejo nos autos elementos que evidenciem que a celebração deste contrato tenha ocorrido para causar dano ao erário, com a deliberada intenção de pagar preço injusto ou registro que revelem existência de má-fé nas condutas adotadas. Até porque a Fundação seguiu a orientação do Ministério Público Estadual, conforme, inclusive, foi também ressaltado pela PGE em seu opinativo em certos destes autos. Vejamos a transcrição. Tratou-se de tema controverso, abre aspas, tratou-se de temas controversos, tendo os gestores, à época, atuado em consonância com o juiz do ilustríssimo promotor de justiça, coordenador do núcleo do terceiro setor do Ministério Público Estadual, Dr. Luiz Eugênio Fonseca Miranda, que manifestou o parecer favorável à cobrança pela Fundação José Silveira das cotas previdenciárias patronais nos contratos celebrados com o Estado da Bahia. Fecha aspas. Por fim, ressalto que a conclusão da auditoria de que o contrato, ora em debate, tornou-se oneroso em razão do valor correspondente ao INSS patronal, na ordem de 34,4 pontos percentuais, no meu sentido, não pode prosperar, uma vez que a onerosidade deve ser enfrentada com os preços ofertados pelo mercado. Não consta nos autos se o preço da fundação representa valor excessivo quando comparado com os de mercado. Por seu turno, não vislumbro juridicidade nas contratações diretas de mão de obra, em razão do improvimento do quadro permanente de pessoal da EMOBA, motivado pela ausência de autorização da Secretaria de Administração, da Secretaria do Planejamento e da Secretaria da Fazenda do Estado, visto que decorre da observância ao limite de pessoal do Estado, estabelecido pela Lei Complementar 101 do ano de 2000. Por fim, entendo que as demais ocorrências também não possuem força suficiente para fundamentar um juízo reprovativo da gestão administrativa do EMOBA, não obstante suportarem a emissão de ressalva às contas prestadas com aplicação de multa. Pelo exposto, voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, EMOBA, do exercício 2017, com aplicação aos gestores Marinho Marques da Silva Neto, diretor-geral, e Pablo Martim Cherru, diretor administrativo e financeiro, no valor de
R$ 1.212 a cada um, em razão da ocorrência elencada na matriz de responsabilidade, com expedição de recomendações ao atual gestor da EMOBA, no sentido de que sejam adotadas as medidas administrativas necessárias para a correção das falhas identificadas na matriz de achado. Esse é o voto, senhor conselheiro presidente. Nós agradecemos, conselheiro João Bonfim, e eu indago ao revisor, conselheiro Gildazo Penedo, como se manifesta. Senhor presidente, conselheiro Marcos Predito, saudando Vossa Excelência, os demais conselheiros, as representações das procuradorias, todos aqueles que nos acompanham. Eu infiro de onde pude perceber do processo apregoado, o nobre relator, conselheiro João Bonfim, traz nas suas argumentações o enfrentamento, e me parece extremamente razoável, em relação ao apontamento que se refere a pagamentos indevidos sem retenção de encargos sociais da Fundação Zé Silveira, no montante na oportunidade desse ano de R$ 1.088.530,65, configurando enriquecimento sem causa reincidente. Além de ter outros apontamentos, o nobre relator fundamenta a sua manifestação enfrentando basicamente esse apontamento que, me parece, na sua leitura que faz, é o apontamento mais gravoso, que poderia, inclusive, ensejar na desaprovação das contas do EMOBA exercício 2017. Eu já tive a oportunidade, conselheiros, de enfrentar a matéria em recentes decisões, inicialmente no processo sediado, no TCE 003446 de 2017, da Superintendência de Ação de Integração Social, SAIS, unidade vinculada também à Secretaria de Saúde. Aliás, esse apontamento, ele, de certa forma, ele me parece ser sistêmico no ambiente das diversas unidades que compõem a Secretaria de Saúde. E também, no caso específico, o do EMOBA, também já tive a oportunidade de enfrentar a matéria mais recentemente, aí tratando do ano de 2019, que tive a oportunidade de enfrentar esse apontamento, também afastando a eventual caracterização de ilegalidade da unidade gestora no pagamento de crédito em favor da Fundação Zé Silveira, sob o ponto de vista da questão da retenção e da imunidade tributária por ela decorrente. E, nesse momento, por um dever de coerência e lógica, sobretudo da segurança jurídica, que deve sempre permear as decisões desta Corte de Contas, embora respeitando o posicionamento da auditoria e do próprio Ministério Público, que, em largo parecer, defende a caracterização da ilegalidade, tenho dito, nobre conselheiro Bonfim, e o faço acompanhando Vossa Excelência, mas sobre outro fundamento. Eu não avançaria, em que pese o respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, em relação à leitura que faz, aliás, fazendo coerência o que já teve, em diversas outras oportunidades, a possibilidade de manifestar. Eu o faço tão somente, e muito em função da questão da edição da Lei Complementar 187 de 2021. Já tive a oportunidade de dizer ao plenário que essa norma legal editada no ano de 2021, no final de 2021, de certa maneira, ela vem dar segurança jurídica e, efetivamente, acalmar, sobretudo, os diversos questionamentos, até porque, como bem pontua Vossa Excelência no seu voto, é uma matéria que enseja uma série de interpretações variadas, né? É uma matéria que tem
No próprio ambiente do Ministério Público, como bem pontuou Vossa Excelência, lá atrás, ela tinha divergência, inclusive, na própria estrutura ministerial. Havia pareceres divergentes no ambiente do Ministério Público, inclusive baiano, e a lei complementar, me parece que essa foi a intenção do legislador, uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional, ela vem, de certa forma, apaziguar essa compreensão, dando efetivamente a compreensão que, nesse momento, me parece que o Tribunal de Contas, até porque a lei ela é tão ampla que, salvo engano, em um dos seus artigos, ela chega a pontuar de forma expressa que, a partir da edição daquela lei, todas as tensões, tanto no ambiente do judiciário como no ambiente administrativo, precisariam ser serenizadas e estabilizadas a partir da nova edição da lei. Então, por mais que respeite a posição da auditoria, por mais que compreenda a posição do Ministério Público e a independência para tal, me parece que, por um dever de segurança jurídica e, sobretudo, de imprimir uma base de conformidade em relação a esse aspecto, me parece que, a partir daquela edição, nós precisamos, de certa forma, assentar e tê-la como norte em relação a essa possibilidade. De modo que, então, eu afasto a eventual irregularidade em relação a esse apontamento de eventuais pagamentos devidos sem retenção de encargos sociais da Fundação Zé Silveira, que me parece ser o ponto aí que o conselheiro João Bonfim se debruça com mais força, mas com o argumento em função da edição da Lei Complementar 187 de 2021, como já tive a oportunidade de assentar. Então, de modo que eu acompanho, em relação aos outros apontamentos, que também foram tratados pela auditoria, eu também entendo que não são ensejadores de juízo de reprovação. O mais grave, na minha compreensão, são aqueles relacionados à questão do pagamento com despesas de exercícios anteriores que foram realizados por anuidade. Nessa oportunidade, conselheiro João Bonfim, é importante situar, somente para registro, os apontamentos autoriais remontam o pagamento na cifra de 12.600.076. Já no ano de 2019, que eu tive a oportunidade também de enfrentar, houve uma redução gradual e expressiva, chegando a pouco mais de 5 milhões de reais em relação a esse tipo de pagamento, e que nós, cientes que somos, isso tem muito mais a ver com uma falta de planejamento financeiro do próprio Estado da Bahia do que pela própria unidade, na medida que, como já salientado, em diversas outras unidades, nós temos percebido essas situações recorrentes, inclusive com manifestação clara e explícita do gestor, demandando da Secretaria da Fazenda e da própria Secretaria do Planejamento a liberação de recursos para a consecução dessas despesas, o que, não obstante a tentativa, não se fazem frutíferas. Então, de modo que isso me parece ser um apontamento muito mais de natureza sistêmica, inclusive o tribunal tem assim pontuado, em sede de parecer prévio das contas do governo, do que efetivamente uma situação singular, específica de determinada unidade, fugindo, sobretudo, à alçada de competência e o esforço que cabe ao gestor na realização dessa despesa. De modo que, assim, entendo pela a companhia do voto do relator, com os fundamentos diversos, aprovando com ressalvas e com aplicação de multa, mantendo-me também coerente nas mesmas situações já defendidas no voto anterior, mantendo na ordem nobre presidente, ao diretor-geral do EMOBA, senhor Marinho Marques da Silva Neto, aliás, do diretor do EMOBA, senhor diretor-geral, nos moldes de R$ 2.500, como mesmo já defendido em outrora decisão deste plenário. É como voto, nobre presidente. Agradecemos, conselheiro Gildásio Penedo, e o relator, conselheiro João Bonfim, solicita a palavra. Com a palavra, conselheiro João Bonfim. Somente para acrescentar ao meu voto, a sustentação que o conselheiro Gildato traz e que o motiva a acompanhar o meu voto.
Conselheiro Gildásio. Esse processo, salvo engano, ele já esteve pautado em uma outra oportunidade. E por solicitação da própria Fundação José Silveira, foi retirado de pauta em virtude da pandemia. E naquela oportunidade o doutor Rafael solicitou que fosse trazido a julgamento em sessão presencial para que ele pudesse fazer a sua sustentação, né, com mais conforto, com mais segurança. E eu mantive esse meu voto, né, já elaborado naquela oportunidade, quando ainda não tínhamos conhecimento da lei complementar. Vossa Excelência traz aí. E que eu já também trouxe em votos já mais recentes. Então, por isso eu quero juntar aos argumentos trazidos no meu voto o argumento de sustentação do voto de Vossa Excelência. Então, passamos a ser convergentes também nesse ponto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e eu passo a palavra agora ao doutor Rafael Matos, pelo tempo de 10 minutos, podendo ser prorrogáveis por mais 5 minutos. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimos senhores conselheiros dessa Corte de Contas, excelentíssima senhora conselheira Carolina, representantes aqui da PGE, do Ministério Público de Contas. É uma honra poder retornar a essa tribuna mais uma vez, é sempre uma grande satisfação, mas tenho certeza que não tomarei muito tempo de Vossas Excelências. Serei muito breve, porque a matéria já é demais conhecida da Corte, já tive a oportunidade de sustentá-la algumas vezes da tribuna, tenho certeza que Vossas Excelências já têm o domínio sobre os fatos do processo e sobre a incidência da norma aos fatos. Eu queria apenas salientar que, em verdade, a Lei Complementar 187, como disse o conselheiro Gildásio, ela aplacou qualquer tipo de dúvida que existisse em torno da situação de retenção, ou melhor, de repasse ou não repasse a terceiros da isenção ou da imunidade conferida às entidades filantrópicas. A situação é tão clara que a própria Lei Complementar 187 determina o cancelamento de créditos tributários que tenham advindo da aplicação de entendimento contrário ao que ela sufraga. Então, a bem da verdade, não se trata de um dispositivo que revoga dispositivos anteriores, que modifica o espírito da lei anterior. Essa Lei Complementar 187, a bem da verdade, ela funcionou como uma interpretação originária do próprio Congresso Nacional, que vem ao mundo e diz o que nós queríamos dizer desde sempre era isto. Então, se havia antes espaço para dúvidas, lógico, interpretação de normas gera, por vezes, aliás, ninguém é dono da verdade, evidentemente. Os debates gerados eram enormes, como disse o conselheiro Gildásio, inclusive no âmbito do Ministério Público. No entanto, a questão restou aplacada, como muito bem exposto pelo conselheiro Gildásio, com a edição da 187, que, repita-se, cancela, inclusive, créditos tributários que tenham sido lançados sob o entendimento contrário ao que aqui, ora, é defendido pela turma, seguindo esta própria Lei 187. Eu chamo a atenção, inclusive, de que me parece que a situação ganhou até uma certa estabilidade, inclusive aqui nessa corte. Na semana passada, houve um julgamento também do EMOBA, do processo 1373, e contou, inclusive, com o voto de revisor do nobre conselheiro Pedro Lino, que acompanhou o voto do relator, conselheiro Gildásio,
exatamente nesta mesma linha. Elogio por demais, porque sei que a posição pessoal de Vossa Excelência era contrária à sua posição de entendimento, mas em função, logicamente, me parece, da própria edição da lei, que se elogiar, né, o avanço pela estabilidade jurídica, inclusive. Com essas palavras, senhor presidente, eu agradeço a atenção de todos e requeiro que seja em toto acompanhado, no que diz respeito, pelo menos, à Fundação José Silveira, que é a minha constituinte que aqui represento, o voto da turma. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Rafael. Antes de abrir discussão, apenas para título de esclarecimento, a turma converge pela aprovação com ressalvas e recomendações. A única divergência é na multa proposta ao senhor Marinho Marcos da Silva Neto. O conselheiro relator sugeriu o valor de R$ 1.212 e o conselheiro revisor R$ 2.500. Quanto ao senhor Pablo Martim Cherru, os valores convergem para R$ 1.212. E eu coloco em discussão. Com a palavra a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos que estão aqui presentes. Excelentíssimos pares, representantes da Procuradoria do Estado, também do Ministério Público de Contas, senhor secretário, aqueles que estão presentes, patrono da casa, doutor Rafael, todos aqueles que nos assistem. Eu peço a máxima e respeitosa vênia aos conselheiros integrantes da turma relatora, mas apresentarei meu voto de maneira bastante sintética, registrando aqui o meu entendimento acerca das contas que são apreciadas neste momento. Inicialmente, eu voto pela desaprovação das contas, da prestação de contas do senhor Marinho Marques da Silva Neto, diretor-geral da EMOBA, e do senhor Pablo Martins Cherru, diretor administrativo financeiro da EMOBA, exercício de 2017. Em razão das graves irregularidades identificadas pela 2ª CCE, no relatório de auditoria constante dos autos, nos termos do artigo 24, inciso 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e também do artigo 122, inciso 3º, alíneas A, B e C do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Eu voto pela aplicação de multa ao senhor Marinho. Senhor presidente, eu peço nesse momento esclarecimento quanto à multa que foi aplicada. Vossa Excelência falou que existiu a divergência em relação ao senhor Marinho. Vossa Excelência especifica, por gentileza, Claro, de quanto? Imediatamente, conselheira. O voto do relator, conselheiro João Bonfim, foi proposto em R$ 1.212. E no voto do revisor, ele nos apresenta o valor de R$ 2.500. Eu acompanho, então, neste caso, o voto do conselheiro revisor do feito de R$ 2.500. Existiu a aplicação de multa para o senhor Pablo Martim, conselheiro? Isso, conselheira. Para ambos? Esse valor de 2.500 foi para ambos os gestores? Não. O relator sugeriu 2.500 apenas para o senhor Marinho Marques e para o senhor diretor administrativo financeiro, o senhor Pablo Martim, os valores convergeram em 1.212. Neste caso, eu divido também da aplicação da multa no seu montante para aplicar ao senhor Pablo Martim a multa de R$ 3.000. Diretor financeiro da EMOBA. Em razão das falhas apontadas na matriz de responsabilização da equipe técnica desse tribunal, principalmente aquelas relacionadas à contabilização irregular de recursos, como despesas de exercícios anteriores, comprometendo o orçamento futuro, propiciando o desequilíbrio das contas públicas. Também em relação à realização de pagamentos sem prévio empenho, violando as normas do direito financeiro. A contratação reiterada de pessoal mediante reda, fora das hipóteses constitucionalmente admitidas, e a contratação direta de mão de obra para a prestação de serviço relacionado à área finalística da Fundação José Silveira, burlando, portanto, o princípio do concurso público e da impessoalidade. Também registro o uso reiterado de dispensas emergenciais para a contratação de mesmo objeto, sem a devida justificativa, e a realização de pagamentos sem cobertura contratual à margem do que prescreve a legislação sobre licitações e contratos do Estado da Bahia.
e às ilegalidades observadas no contrato de número 43 do ano de 2016, número 6 do ano de 2017, firmado entre a EMOBA e a Fundação José Silveira, com fulcro no artigo 35, inciso 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica deste Tribunal. Como fundamentação, adoto o parecer do Ministério Público de Contas per relacione. Ainda voto, senhor presidente, nobres pares, julgadores, pela expedição de recomendações específicas à EMOBA para que evite a prática inadequada da execução de despesa no elemento 92, que diz respeito a despesas de exercícios anteriores, quando não preenchidos os requisitos legais de excepcionalidade e imprevisibilidade, que implemente melhoria no planejamento da entidade a fim de evitar a realização de despesas sem disponibilidade orçamentária para adipli-las, em observância ao princípio do equilíbrio fiscal, que se abstenha de firmar contratos com organizações sociais fora dos casos previstos na Lei 8.647 do ano de 2003, que regulamenta de maneira específica os contratos de gestão, que observe a recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, expressa no parecer de número NLC-CAM, de número 373 do ano de 2016, para que a Administração Pública Estadual revise os contratos vigentes e celebre termo aditivo contemplando o novo valor contratual sem a incidência de contribuição previdenciária, bem como qualifique o quanto foi pago a maior de forma indevida a título de contribuição previdenciária durante a execução contratual, abatendo a quantia correspondente às fraturas vincendas, quando constatar a inserção de item alusivo à contribuição previdenciária na planilha de preços e contratos firmados com entidades beneficentes. De certo, a lei complementar atinge os débitos existentes, porém a essência da contratação de mão de obra, de cessão de mão de obra, não foi atingida e na sua essência continua a mesma. Que se abstenha de contratar pessoal mediante reda, fora das hipóteses previstas no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e de terceirizar indiscriminadamente mão de obra para prestação de serviços finalísticos. Ainda voto no sentido de envio de recomendações para a unidade fiscalizada para que evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica, bem como para que inscreva a despesa na rubrica adequada de forma a evitar a ultrapassar o limite com despesa de pessoal, que se abstenha de realizar contratações diretas fundamentadas em dispensas emergenciais de forma sucessiva e com o mesmo objeto, sem a devida justificativa, que evite o pagamento a organizações sociais por meio de indenizações sem a devida cobertura contratual e que ainda diligencie junto às secretarias envolvidas, secretarias em especial a CESAB, a Cefaz e a SAEB, para que seja efetivada a deflagração de concurso público necessário, com o intuito de atender a necessidade do serviço prestado. É esse o voto, senhor presidente, que eu antecipo agora no momento da discussão, já agradecendo a atenção de todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina Matos, e em discussão, não havendo quem queira mais discutir, colherei votos, como se manifesta o conselheiro Antônio Honorato. Presidente, eu acompanho a turma, agora há uma divergência. E aí, na multa, eu acompanho o relator, que é pela 1202, parece. Essa aí. O voto, Perfeito, então. conselheiro Antônio Honorato, A turma agradecemos. põe agora na multa, eu fico. Como se manifesta o conselheiro Pedro Henrique Lino. Proposta da turma com a multa de Carolina, eu e Pedro. Então, os valores são divergentes, né? Hein? E 3 para 200.
As multas aprovadas foram para o doutor Marinho Marcos, valor de R$ 2.500, e para o senhor Pablo Martins Cherru, R$ 1.212. Eu indago Vossa Excelência fará a conferência do feito conselheiro João Bonfim. Salvo redação. Dou por conferido. Confiro. Próximo item da pauta, recursos. Temos um processo também que o conselheiro Inaldo Araújo consta como relator. Vamos aguardar a chegada. Nós temos o processo 3409-2013, que tem como turma o conselheiro relator João Bonfim e a revisora a conselheira Carolina Matos. É uma apelação, o recorrente é o senhor Nelson Cambuí Figueiredo, e a resolução recorrida é a 2140-2013 da primeira Câmara deste tribunal. Com a palavra, o relator conselheiro João Bonfim. Obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou direto ao voto, uma vez que o relatório já foi publicado anteriormente no Proinfo. Voto. O pedido em questão foi formulado na data de 6 de 6 de 2013, no mesmo dia que foi publicada a Resolução 2140-2013, visando a revisão dos seus proventos, a fim de que nele fosse incluída o adicional de insalubridade aos vencimentos da aposentadoria. É importante destacar que no curso da instrução restou evidenciado que o servidor, quando foi aposentado, encontrava-se na fruição da vantagem, fazendo jus, portanto, à sua incorporação aos proventos, independentemente do tempo de percepção, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 132 da Lei 6.677, de 26 de 9 de 1994, e a correção do percentual de CET. Assim, em diligência externa foi editada a portaria 316 de 3 de 4 de 2020, ratificando a portaria 1914 de 29 de 1 de 2012, de forma a incorporar o adicional de insalubridade e corrigir o percentual de gratificação por CET. Sendo assim, pelas razões expostas e em consonância ainda com as manifestações dos órgãos instrutivos dessa Casa, voto pelo conhecimento do pedido, posto que tempestivo no mérito, pugna seja provido o apelo para reformar a resolução número 2140 de 2013 da primeira Câmara, com o fito de julgar, conforme a lei, a portaria número 316 de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado, de 9 de 4 de 2020. É como voto. Agradecemos, conselheiro relator João Bonfim. Como vota a revisora, conselheira Carolina Matos? Eu acompanho o voto do relator. A turma converge, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, dou por aprovado. Indago Vossa Excelência, conselheiro João Bonfim, se fará a conferência. Confiro. Embargos e declaração. Temos o processo 9477-2022, que tem como relator o conselheiro Gildásio Penedo. É um embargo de declaração embargante ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. O representante do embargante é a senhora Daniela Teixeira Fernandes de Araújo, diretora-geral do INEMA. E o acórdão recorrido é o 95/2022 do Tribunal Pleno deste tribunal. Com a palavra o conselheiro Gildásio Penedo. Perfeitamente, excelência. Passo, portanto, a leitura do relatório. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, apresentado por sua diretora-geral, a senhora Daniela Teixeira, interpõe um presente recurso horizontal contra o acórdão 95/2022, tirado dos autos do processo TCE 7585/2021, pertinente ao recurso de revisão, que teve objeto a resolução 089/2020 e o acordo 056/2021. O pedido de integração do julgado foi protocolizado nesta Corte de Contas em 22 de setembro de 2022, sustentando a existência de omissão nele, estando ainda suscitado erro material, certo de que, afirmando no deciso embargado que o pedido de prazo para complementação de informações veio a lume quando o processo já se encontrava agendado para deliberação, embora tivesse o mesmo sido deduzido em 15 de 10 de 2020, anexado aos autos em 16 de 10 de 2020. Ou seja, quase 2 meses antes, razões pelas quais se postulou o conhecimento e provimento dos aclaratórios a fim de reformar o acordo 095/22 para reconhecer a nulidade existente, deferir o prazo de 30 dias ao INEM para a dedução de sua manifestação complementar, item B, colmatar lacuna no tocante aos requerimentos formulados pelo embargante, de modo que o TCE Bahia se manifeste acerca do efetivo cumprimento da norma fixada.
Recebido e autuado, o expediente foi incontinentemente encaminhado ao Ministério Público de Contas, cujo pronunciamento é conclusivo, abro aspas, pelo conhecimento dos embargos e declaração opostos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais e regimentalmente previsto e no mérito pela sua rejeição, eis que a decisão embargada não padece de erros materiais, nem apresentou traços de omissão, nem contradição, nem obscuridade, tendo enfrentado de forma explícita, clara e objetiva a matéria debatida nos autos, razão pela qual deve ser mantido o acordo 095 de 2022 na forma como foi decidido. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, passo a proposta de voto. Os aclaratórios manifestados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, comportam conhecimento, atendendo os pressupostos temporal, além de inculcar, aliás, omissão e contradição do acordo 095/2022. Ultrapassada a admissibilidade, força com reconhecer que, no mérito, o recurso horizontal não enseja acolhimento, na perspectiva da impressão de efeitos infringentes, embora caiba dinamizar a correção de erro material, que é cabível promover até de ofício. Com efeito, desponta do julgado embargado, passagem da qual, afirmado de que o pedido de prorrogação do prazo veio a lume quando já se encontrava incluído em pauta o processo TCE 00-10-406/2019, assertiva que figura em lapso calam, evidenciando no feito que a aludida pretensão foi trazida à apreciação antes do encaminhamento do feito da deliberação, embora posteriormente tivesse sido reiterado aí já com encaminhado como apreciação. Promovida a emenda, ou melhor, demarcado os contornos do debate, cumpre redirecionar a discussão para o leito próprio, impondo-se ferir que constitui o cerne desses embargos declaratórios seriam neles contidos suscitada balda pela ausência de decisão motivada contra os requerimentos apresentados, aspecto que caracteriza a omissão, a par da arguição de contradição radicada. Contudo, não entre proposições lançadas no voto do condutor do desembargado, porém extraídos do seu cotejo, com aqueles lavrados no processo TCE 10.406/2020, a traduzir um conflito exógeno na decisão que se busca integrar. No que diz respeito à lacuna arguída, tal inexiste e duvidoso que o acordo rechaçou de forma clara e comissivamente a peste da nulidade e a sacada, o que fez na esteira do entendimento seguinte. E aí colaciona o presidente trechos, aqui de forma sintética, embora, abro aspas, não se possa negar que os processos administrativos, o princípio do formalismo moderado importa na motivação do rigor próprio da instância judiciária, disso não resulta um eventual indeferimento do pedido, mas prazo, resvale a nulidade do processo, certo que seu deferimento não seria impositivo, embora possível. Como resta evidenciado, o enxerto transcrito, a nulidade não, então irrogada não prospera, porque a dilação requerida por versar justamente por requerimento de mera dilação não era matéria a ser objeto da deliberação e tampouco se inseria no marco dos direitos subjetivos da parte. A decisão pela simples e elementar motivo de que os prazos da espécie se esgotam independentemente de qualquer pronunciamento do sentido, operando ops lex. Malgrado pudesse ter sido objeto de análise do referido pedido, o fato de quedar-se tangenciado não produz nulidade, dada a circunstância antes referida. Os prazos, e aqui coloco em negrito, dessa espécie se extinguem pelo decurso do tempo, independente de qualquer decisão no sentido. No que respeita à contradição, embora só se possa validamente cogitá-la quando presentes os capítulos ou passagens colhidos do mesmo julgado, sendo impróprio visualizá-la a partir de amálgama de elementos existentes em decisões várias, força convia ainda que a moldura trazida nos aclaratórios não calha nesse quadro, podendo, por muito, caracterizar-se como erro de premissa. Caminhando nessa trilha, que se processou a emenda, a passagem do julgado, nada mais restando a ser saneado desse expediente. Assim conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, sem embargo de implementar a correção do digitado erro material. É o voto, senhor presidente. E eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado. E
Indago, Vossa Excelência, se fará conferência do feito. Confiro sim, presidente. O próximo processo é uma reclamação. O relator, quem vos fala, o processo é o TCE 2460/2014. A origem é a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e o reclamante é o senhor Dilson Liberato Oliveira. Eu farei a leitura do relatório e, posteriormente, irei ao voto. Relatório. O expediente foi protocolado nesta corte em 10/3/2014 pelo senhor Dilson Liberato Oliveira, aposentado em 31/3/1998 no cargo de agente de polícia, comissário, nível 5, do quadro da Secretaria de Segurança Pública SSP, cujo ato aposentador fora julgado conforme a lei por meio da Resolução 2085/99 da Colenda Primeira Câmara, publicada em 25/11/1999. O ex-servidor alega que o seu salário base fora diminuído, que a GAP, gratificação de atividade policial, estaria sendo paga menor e, por fim, que a parcela referente à estabilidade econômica fora rebaixada. A 6ª Coordenadoria de Controle Externo sugeriu a conversão do feito em diligência externa à Secretaria de Segurança Pública para que ela se manifestasse quanto ao alegado. Encaminhado ao órgão de origem, o feito extraviou-se, somente tendo sido reconstituído em 2020. A assessoria técnica jurídica desse tribunal, inicialmente, verificou que o pleito se revestia na condição de uma reclamação e não de um recurso, já que o pretendido pelo servidor inativo, ao ingressar com a petição, era o estrito cumprimento da decisão deste tribunal pela administração e não a sua reforma. Nesse sentido, sugeriu a autuação do processo como reclamação, para, em seguida, ser encaminhado em diligência externa SUPREV, a fim de que fosse informado se os proventos do reclamante estariam sendo pagos de acordo com a composição indicada na Resolução 2085/99, para então ser submetida à análise da 6ª CCE. Na sequência, o excelentíssimo conselheiro Judaso Penedo, então presidente desta corte, exarou o despacho determinando o encaminhamento do feito à SUPREV, a qual encaminhou os esclarecimentos solicitados. A 6ª CCE, após análise, entendeu que os proventos do senhor Dilson Liberato Oliveira estão sendo pagos de acordo com o que prevê a legislação. Retornando à TEG, ela entendeu que a administração não descumpriu decisão deste tribunal, estando as modificações que se operaram nos proventos do servidor em conformidade com a legislação pertinente, sendo mais vantajoso para o servidor, à época da aposentadoria, a percepção, a título de estabilidade econômica, da diferença entre o símbolo remuneratório do cargo em comissão e o valor do vencimento básico. Enfatizou que, com o passar do tempo, os valores modificaram-se, tornando a percepção dos 30% a ser a mais vantajosa, cuja modificação se constitui em melhoria posterior. Salientou ainda que, em referência ao percentual do AGAP, a redução se deu em razão da incorporação ao valor do vencimento básico, estando o valor sendo pago de acordo com o que é estabelecido no processo de aposentadoria do requerente. A TEG opinou, conclusivamente, pelo conhecimento do expediente como reclamação, para, no mérito, negar-lhe-se-é provimento em razão de inexistir descumprimento da decisão deste tribunal, porque a pretensão do servidor se apresenta como melhoria posterior à data da aposentadoria, não sendo da competência desta Corte de Contas o exame desta matéria. O MPC entendeu que as modificações empreendidas em determinadas parcelas integrantes dos proventos de aposentadoria ocorreram em função de alterações legislativas, que, no entanto, não implicaram perda salarial para o reclamante. Informou ainda que, abre aspas, a possível alteração do cálculo de estabilidade econômica em fase da suposta vantajosidade decorrente da aplicação de 30% sobre o símbolo que gerou a vantagem pessoal, deve ser objeto de requerimento específico pelo servidor aposentado, não cabendo ao Tribunal de Contas impor à administração o pagamento de diferenças retroativas, porventura identificadas, ante a falta de competência legal para tanto. O parquet, então, concluiu que o pleito em exame deve ser conhecido como reclamação e, no mérito, ser julgado improcedente, pois não identificou, no caso concreto, o descumprimento de decisão desta Corte de Contas. É o relatório e farei a leitura da parte conclusiva dos votos.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento dos órgãos instrutórios, em especial da TED, voto pelo conhecimento do expediente como reclamação para, no mérito, negar-se-lhe provimento em razão de inexistir descumprimento da decisão deste tribunal. É o voto que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado e conferido. Matéria administrativa. Não temos processos pautados. Requerimentos e indicações. Comunicações e moções. Comunicações. Quem tem? Com a palavra o conselheiro Gildásio Peneda. Prepara aí. Senhor presidente, nobres conselheiros, trago ao conhecimento de Vossa Excelência e também aos demais pares, trabalho realizado pela Corregedoria desse Tribunal de Contas, no que tange ao panorama do estoque de processos com 60 dias ou mais sem a devida movimentação. E assim, faço um resumo do histórico, senhor presidente, que ao cumprir a Resolução Normativa 090 de 2021, que aprovou as diretrizes para o planejamento operacional e para o sistema de avaliação do desempenho de 2002, foi realizado o levantamento dos processos nesse tribunal que se encontram há mais de 60 dias sem movimentação nesse tribunal. Os relatórios emitidos foram extraídos do PROINFO e fazem referência a processos em andamentos não julgados, agrupados por natureza, situação, relatoria, colegiado, localização, tempo e dias. Da análise realizada no âmbito da Corregedoria acerca dos dados disponibilizados, trago aqui como enfoque 4 pontos. Em outubro de 2022, o estoque do processo com mais de 60 dias sem a devida movimentação desse tribunal, alcançou um montante de 402 processos, representando 25% do estoque desse tribunal. Dos 402 processos, sem movimentação, 82 referem a processos da primeira e segunda Câmara, enquanto 17% está relacionado ao processo de plenário. Dos 48,75% dos processos sem movimentação, refere-se à prestação de contas de convênios e repasse de recursos estaduais. Dos 402 processos sem movimentação, 91%, portanto, a grande maioria, encontros parados entre 60 e 365 dias, enquanto 34 processos, 8,5%, estão inertes por um período superior a 365 dias. Nesse contexto, apresentamos o relatório, senhor presidente, com as tabelas, identificação de processos, toda a mais ampla identificação para que Vossa Excelência tenha conhecimento e, eventualmente, encaminhe aos demais relatores e unidades da Casa o devido panorama para a fim de perseguição sempre das nossas metas e, sobretudo, o devido e bom, necessário, regular processo nas nossas atuações. É, portanto, esse relatório que trago. O plenário dá-se por inteirado. Agradecemos, conselheiro Gildásio Peneda, e eu também trago uma comunicação. Comunico que recebemos hoje da nossa assessoria de comunicação, ASCOM, o plano de comunicação para 2023, conforme a Resolução 95/2014, que institui a política de comunicação institucional deste Tribunal de Contas. Agradeço à ASCOM pelas contribuições importantes voltadas para o público interno e externo, e ressalto que o citado plano de comunicação atende, inclusive, a um dos pontos que precisam ser corrigidos conforme o marco de medição QATC. Solicito ao secretário-geral a distribuição do plano e, na forma da resolução citada, submeto à aprovação do plenário. Considerando o silêncio, tenho como aprovado o plano de comunicação da ASCOM para 2023. O último item da pauta, o que ocorrer, nada mais a se manifestar, declaro encerrada a presente sessão, mas antes desejando a todos um excelente final de tarde.